Amém, irmão? Tem alguém triste aqui? Aleluia. Ah, parece que está meio triste assim, abatido. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus está aqui. Amém. Aleluia. Ele prometeu e Ele não falha. Amém? Ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias. Enquanto Ele não buscar o seu povo, enquanto essa igreja não for arrebatada, Ele está aqui para te abençoar. Para te abençoar, aleluia. Porque Ele conhece, aleluia, o dia a dia de cada um que aqui chegou nesta noite. Ele sabe aquele que chegou mais triste, mais cansado, mais abatido. Por isso Ele diz: eis que eu estou convosco, para te consolar, para te renovar, para te restaurar, aleluia, amém? Eu vou fazer uma leitura bíblica aqui, meus amados, uma que está, a hora que o evangelista irmão Edson falou, eu comecei a procurar e está em 2 Coríntios, fala sobre oferta, fala sobre semear. Quem semeia aqui no reino de Deus, levanta a mão e dá um glória. Quem semeia? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, que diz assim: a sementeira e a colheita. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: é isto, afirmo, aquele que semeia pouco, também se fará pouco. E ao que semeia com a fartura, com a abundância também se fará. Olha o segredo aqui. Olha o segredo. Tem um segredo aqui, não tem? Aquele que semeia pouco, também o quê? Colhe pouco. Mendiga. Mas aquele que semeia bastante, o que é que acontece? O seu celeiro é farto. Ah, mas eu ganhei tão pouquinho, irmão. Aleluia. Se você olhar para a viúva, não tinha nada, a última oferta deu, mas a Bíblia diz que Deus sustentou ela até, aleluia, ela ser recolhida. Não te preocupa não, irmão. Deus vai te sustentar até a sua vinda, se tu semeares na presença dEle. Aleluia. Semeia, também se fará. Cada um contribua segundo tiver o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Amém? Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Se você nesta noite coloca esse versículo no teu coração e começa a semear na presença de Deus, aleluia, a tristeza vai sair, aleluia. E se aqui diz assim, ó, no versículo 14, para nós orar: enquanto oram eles ao vosso favor, com grande efeto e virtude da superabundante graça de Deus que há entre vós. Aleluia. Amém? A graça de Deus está entre vós. Aleluia. Por quê, irmão? Estamos aqui, não é porque nós somos bons nem somos fortes. Estamos aqui porque a graça de Deus, a graça de Deus está entre vós. Oh, você sente essa graça aí no teu lado? Então fica de pé comigo para orar. Ah, mas eu não tenho nenhuma oferta. Aleluia. Não faz mal. Deus quer, aleluia, é um coração, que disse o salmista Davi num salmo: um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor.
Quantos coração quebrantado tem aqui? Levanta a mão para o Senhor. Aleluia. Ora massuri andará. Vamos orar neste momento por esta oferta maravilhosa. E coloque esta palavra, deixe ela trabalhar essa semana contigo, dizer: Senhor, eu quero semear na tua seara. Eu semeei muito pouco, Senhor, eu quero semear na tua seara. Feche os teus olhos agora e ore, ore. Conta para Jesus a tua necessidade, conta para Jesus o teu problema. Aleluia. Porque você não pode, porque você vai dar, aleluia, mas se dá, dá com alegria. Amado Deus e Pai, estamos aqui reunidos nesta noite na Tua presença gloriosa, para Te louvar e Te glorificar nesta noite, Pai. Por mais estas palavras que nós fomos lendo nesta noite, onde os Teus filhos vão ministrar nesta noite, onde vamos louvar ainda na reunião deste culto, Pai. Pedimos nesta noite, Senhor, que a Tua graça, Pai, aleluia, que a Tua graça alcança cada um nesta noite. Ora mandela basumande canta la mandagai. Pai, eu repreendo agora no Teu nome, Senhor, o devorador que quer devorar, Senhor, a dispensa dos Teus filhos, as empresas dos Teus filhos, seja repreendido agora pelo poder da Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa os Teus filhos agora que vão ofertar. Oh, aqueles que vão ofertar na Tua casa, pois abençoa eles, multiplica o seu salário, multiplica, Senhor, as suas empresas. Oh, meu Deus, eu te peço, porque, aleluia, essas vitórias, essas bênçãos, porque eu creio no Teu nome, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder, porque Tu és o mesmo para abençoar. Tu não mudaste, Senhor, e a Tua bênção, aleluia, ela permanece conosco. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmão, pode sentar. Aleluia. Irmão, pode sentar e passa a mão na sua oferta com alegria. Amém. O melhor de mim quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Você é um adorador também? Temos que ser todos os dias. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor a você que nos acompanha pela internet. É uma alegria tê-lo conosco nessa noite. Esse culto está sendo transmitido diretamente da sede das Assembleias de Deus aqui em São José. E você é o nosso convidado para permanecer ainda nos próximos 60 minutos junto conosco. Deus tem uma palavra para o teu coração. E para nós que estamos aqui, tenho certeza que Deus haverá de falar bem pertinho com cada um de nós.
Eu quero só perguntar se há alguém entre nós que nos visita, que não pertence aqui à sede. Temos alguém? Temos alguém novo por aqui? Acho que são todos da casa, né? Muito bem. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, num texto de Romanos, no capítulo 12. Você vai localizar aí na sua Bíblia, onde está na versão que você está habituado, e lá na tela nós vamos projecionar com a versão da nova tradução na linguagem de hoje. Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2, que diz o texto sagrado desta maneira, na linguagem de hoje: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Inspirou-me alguns tempos atrás preparar esse estudo que quero dividir junto aos irmãos nessa noite. E quando eu digo dividir, eu me refiro a uma palavra que fala tanto com grandes e pequenos, se é que existe isso, talvez de altura, mas fala com todos nós, porque quando nós vamos estudar, fazer uma análise acerca das personalidades, alguns anos Tim LaHaye ele fez essa análise e acabou distribuindo as personalidades em 4 grupos ainda, que nós vamos aprender nessa noite, que existem pelo menos 8 grupos de personalidades, mas as 4 principais estão elencados no seu livro Temperamentos Controlados pelo Espírito. E a gente vai basear parte desse nosso estudo neste livro, para que eu e você possamos nos localizar. Então, chegarão momentos em que você vai encontrar em algumas características positivas o seu temperamento. É como se você fosse olhar em um espelho da alma e encontrar você ali. Mas qual é o objetivo quando nós perfilamos acerca desse tratado, desse estudo? É encontrar nos nossos pontos positivos, os nossos pontos fortes? Não. É através dele nos encontrarmos dentro de um grupo de personalidade específica, para no ato seguinte, quando nós projetarmos todos os defeitos e os pontos negativos de cada uma dessas personalidades, onde você também vai se encontrar ali, fornecer a você e a mim, logicamente, material para que nós, quando formos à presença do Senhor em oração, você sabe aquele dia em que você dobra o joelho e diz: Senhor, de fato, eu não tenho palavra para orar hoje, eu estou assim meio zerado de palavra, não sei o que dizer, eu vou ficar quieto. Todos nós passamos por isso. Pois é, a partir de um estudo como esse, você não vai mais falar isso, você vai dizer: Senhor, eu quero elencar aqui uma relação de defeitos que eu possuo, às vezes, pelo espírito crítico da negação que é próprio, a psicologia nos ensina isso, tudo aquilo que é muito grande para nós administrarmos em termos de fatalidade, nós negamos, nós abafamos isso dentro de nós, e acabamos passando por cima desses fatos reais, e permitimos que a soberba e o orgulho natural presente dentro do ser humano apenas demonstre no dia a dia os nossos pontos positivos. E aí nós nos ufanamos, nós
crescemos, nos orgulhamos daquilo que somos, que podemos, que temos, que alcançamos, que conseguimos, esquecendo-nos que somos pobres, pecadores, miseráveis, que dependem da graça do Senhor Jesus. É num estudo como esse, é lembrando um texto como esse que Paulo deixou para nós, peço pela grande misericórdia divina, que vocês não se esqueçam de oferecer no altar de Deus a sua vida como um sacrifício vivo. E olha, quando nós olhamos para a figura do sacrifício no Antigo Testamento, descobrimos que Deus abominava sacrifício ruim, sacrifício imprestável. E nós vamos nos encontrar aqui e ver em algumas situações que nós precisamos de conserto. Então, o grande objetivo é você sair nessa noite daqui, entendendo que você tem defeitos gravíssimos, que você e eu negamos, mas que estão ali no nosso dia a dia, presentes, escondidos, e que nós precisamos colocar aos pés da cruz e pedir a Jesus que nos mude todos os dias e nos transforme, amém? Bom, só para que fique registrado, esse estudo está no nosso site, adsãojosé.com.br, no link de Ministérios, ETAD, ou você vai encontrar esse site, você pode baixar e estudar ele em casa depois, ok? Eu começo mostrando a você, que às vezes a gente diz, o fulano é uma grande personalidade. O que é a personalidade? Personalidade nada mais é do que a soma de dois fatores constitutivos do ser humano, ou seja, temperamento mais caráter. Todos nós somos a soma de temperamento mais caráter. E o que significa cada um deles? Bom, personalidade, como disse, é aquilo que se apresenta aos outros, é aquilo que os outros acompanham de nós, é aquilo que os outros veem de nós, aquela máscara externa que nós deixamos refletir somente em doses pequenas, ou às vezes nem tão pequenas, aquilo que de nós se apresenta. Mas, essa personalidade, como eu disse, é formada por dois elementos constitutivos, de caráter e temperamento. E o que é caráter? Essa palavra caráter, que vem do verbo charajo, que significa gravar, é aquilo que faz referência ao que é constante numa pessoa, porque foi gravado nela. Isto posto quer dizer que tudo que você aprendeu, até ousam alguns psicólogos, as mensagens intrauterinas, aqueles momentos de aconchego, aqueles momentos de alegria, das emoções que a mãe repassou para o feto, e depois, ao nascimento em diante, tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, faz parte do seu caráter, foi gravado em você. Por isso pode-se dizer que determinada pessoa é um bom caráter ou um mau caráter, porque foi gravado nela coisas boas ou coisas ruins. Mas nós não somos formados apenas de caráter, somos formados também de temperamento. E o temperamento são as qualidades, os defeitos que caracterizam uma pessoa e já nascem com o indivíduo. Assim, algumas pessoas são mais alegres, outras mais fechadas, mais reservadas, outras mais explosivas, e é em cima dessa ideia do temperamento que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque o temperamento não vai ser mudado. Não adianta você orar e dizer, Jesus, muda o meu temperamento. Eu sou, por exemplo, sanguíneo, explodo com facilidade, mas eu quero ser um fleumático, manter o controle das coisas. Isso não vai acontecer. O que Jesus pode lhe ajudar a fazer é que você, moldando-se pela palavra, possa imprimir no seu caráter qualidades positivas, para que tenha possibilidade, com a ajuda do Espírito Santo, dominar o seu temperamento. Ok? Então vamos começar com o primeiro deles, e antes de começar, eu quero apenas apresentar para você entender os 4 temperamentos. Então nós temos lá no quadro o sanguíneo, que é aquele que está sempre alegre, sempre disposto, mas também é muito efusivo no que faz.
o colérico, que é alguém que com muita facilidade se ira, o fleumático, que é mais tranquilo, o melancólico, que é mais reprimido. Entendendo cada um deles, então, para que a gente compreenda. O sanguíneo é aquela pessoa cordial, mas também é eufórico. Ao mesmo tempo em que ele consegue chegar em qualquer ambiente, ele consegue levantar o astral do ambiente, porque ele é vigoroso, ele é alegre. Onde ele está, existe festa. Ele é receptivo por natureza e possui uma rara capacidade de divertir-se. Geralmente ele consegue contaminar a todos que estão à sua volta. Ele sempre consegue sentir verdadeiramente as alegrias e as tristezas do indivíduo com quem convive, e possui a capacidade de fazer-se julgar-se importante, como se fosse um amigo especial, e na verdade ele é aquela pessoa que anda do seu lado, consegue entender que você está triste ou está alegre, está passando por um momento bom ou um momento ruim, e ele faz você compreender que é graças a ele que você está bem, porque ele é o amigo certo. Ele é o amigo que vai te tirar do poço, ele é o amigo que te colocou no pináculo do templo, ele é o amigo que te fez rico, ele é o amigo que vai te tirar da pobreza. Ele é o amigo verdadeiro. E ele se sente mais à vontade quando está rodeado de amigos. Por quê? Porque ali é o lugar que ele pode se aparecer, que ele pode se mostrar. E ele jamais deixa de encontrar a palavra exata. E eu me lembro do meu pai, que ele sempre tinha uma resposta para tudo, e quando a gente desconfiava que a resposta dele era inventada, ele dizia: o que eu pude inventar tão rápido? É o tipo da pessoa que tem a palavra para tudo, fala antes de pensar, mas a sua franca sinceridade desarma muitos dos seus interlocutores, obrigando-os a reagir com a mesma disposição e espírito. Quero dizer, é aquele que está sempre pronto para uma boa prosa, sempre pronto para uma boa conversa, e mostra que para vencê-lo precisa ter muita palavra. A sua energia, a sua índole amável o ajudam a vencer as fases difíceis da vida. Ele é o tipo de gente que não se afrouxa, não tem moleza com ele não dá mole para o corpo. São bons vendedores, são excelentes funcionários de hospitais, porque conseguem num ambiente de tristeza colocar as pessoas para cima. São bons professores, são conferencistas que animam as multidões, são atores, oradores e ocasionalmente são bons chefes. E eles têm boas qualidades indispensáveis. São elas, por exemplo, são bons companheiros, como já disse, pessoas comunicativas, não têm dificuldade em falar em público, em se levantar no meio da multidão e protestar. São pessoas compreensivas que, meio em meio ao seu falatório, consegue parar para entender que você precisa de ajuda. São entusiastas, eles olham para a tempestade, vê todo mundo recolhendo as velas e dizem: tempestade é vento forte, dá para ir mais longe, estenda as velas e vamos navegar. São pessoas que se destacam na multidão, são pessoas extremamente simpáticas, ainda mais que algumas vezes a sua simpatia é uma fachada para se apresentar. São pessoas que acreditam em tudo e em todos, até porque eles sempre têm uma palavra que julgam ser a verdade, porque são donos da verdade. E claro, se tornam pessoas afáveis, pessoas que todo mundo quer estar à volta. Bem, talvez você tenha se identificado com esse perfil de qualidades, lembrando que nós não possuímos uma qualidade só, ou não possuímos uma característica só. Nós possuímos geralmente 75% de uma, 20% de outra e 5% de outra. Mas uma é mais forte, mais destacada. Se encontrou aí, vamos ver então os defeitos. Os defeitos desse tipo de pessoa é que são pessoas volúveis,
elas mudam com muita facilidade e não tem nenhum problema para brigar. Como dizia o gaúcho da fronteira, dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair dela. São pessoas medrosas, e por serem medrosas, elas acabam passando por cima, exaltando suas virtudes para tampar o seu medo, e falam alto, e gesticulam com força, porque querem esconder o seu medo e a sua insegurança. Claro, são pessoas impulsivas, e como impulsivos que são, acabam muitas vezes entrando em canoa furada. Pessoas que abrem negócios com muita facilidade, que se metem em um projeto novo com muita facilidade, e por sua impulsão acabam entrando em barco furado. Pessoas exageradas, eles gostam de contar causos, e sempre aumenta um ponto, porque diz que quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então gosto de exagerar um pouquinho, e botar as coisas maiores do que são. São barulhentas, semelhante a caminhão vazio, faz muito barulho, mas às vezes não tem todo aquele conceito que dizem que tem. São egocêntricos. O fato de serem medrosos e se apoiarem estando à volta de muita gente, falarem alto para angariar a atenção das pessoas, mostram a sua egocentridade, ou seja, querem toda a atenção das pessoas, e portanto acabam sendo pessoas indisciplinadas. Dificilmente você vê um sanguíneo tendo um quarto arrumado, um carro arrumado limpo, tendo um escritório com a mesa arrumada, porque para eles a vida é como se apresenta, e cada dia é uma novidade, e não dá tempo de se deter em picuinhas, em coisas pequenas. Então, se você se achou no sanguíneo, anote os defeitos dele, porque depois você vai ter a oportunidade de dobrar o seu joelho, orar e dizer: Senhor, eu sou essa pessoa, preciso da tua ajuda, e como Paulo escreveu aos Romanos, eu quero ser transformado em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Bom, nós temos um outro chamado colérico. Esse colérico, ele na verdade é uma pessoa ardente, uma pessoa vivaz, ativa, prática, voluntariosa, é aquela pessoa autossuficiente e muitas vezes independente. Sua tendência é ser decidido e teimoso, tendo assim facilidade em tomar decisões para si mesmo, assim como para as outras pessoas. Ele não espera, ele geralmente é um bom líder, e ele não espera para saber a opinião da turma, da galera, da equipe, dos outros. Ele vai e faz por conta, porque confia na sua capacidade. E ele acaba florescendo na atividade, ele vive do ativismo. Se deixar, trabalha dia e noite, porque ele entende que ali está a maneira de se mostrar. Não precisa de estímulos, de maneira alguma. Ao contrário, é ele quem estimula os outros que estão ao seu redor com planos, ideias e ambições infindáveis. Está sempre puxando. Ele é o famoso boi de carroça. É ele quem puxa a manada, é ele quem carrega tudo nas costas e acaba fazendo as coisas acontecer. Não se amedronta diante das adversidades. Está tudo quebrando à sua volta. O patrão chama ele e diz: vai todo mundo ser despedido. Ele diz: eu vou produzir o dobro, deixa comigo que o negócio é comigo mesmo. Possui uma firmeza inabalável, frequentemente obtém sucesso onde os outros fracassam. Ele me lembra aquele vendedor de sapatos que foi enviado para uma cidade lá no interior de Minas Gerais. Não sei por que a correlação, depois os mineiros conversam comigo. E chegou lá e disse que ninguém usava sapato naquela cidade. O vendedor se desesperou, correu para o telefone público e disse: mande a passagem de volta, porque aqui eu vou falir rápido, ninguém usa sapato. Mandaram um outro mais novo. Ele chegou, olhou para os pés do povo, correu para o telefone público como o outro e fez uma ligação diferente. Manda o estoque maior que tiver, que aqui ninguém usa sapato, eu vou fofar, aqui é o meu lugar. Então, esse é o tipo do colérico, né? A natureza emocional é a menos desenvolvida no seu temperamento. Você olha para ele, você não sabe se ele está triste,
Se ele está alegre, se ele está chorando, se morreu a mãe dele, ou se ele ganhou na Mega Sena. Ele tem uma fachada única. Muitas vezes ele fica meio encabulado, ou fica constrangido com as lágrimas alheias. Ele até se aquebranta, mas é só isso. É hábil em reconhecer oportunidades e igualmente capaz de discernir o melhor meio de fazer uso delas. Gente para administrar recursos igual o colérico não existe. Está se achando aí? Que bom. Possui a tendência de ser dominante e às vezes é considerado um oportunista. Por quê? Porque ele logra êxito aonde outros fracassam. Devido à sua autossuficiência, ele é difícil de entregar a sua vida a Cristo, pois acha difícil confiar algo seu a alguém, porém não há limites para o que ele é capaz de fazer quando aprende a caminhar ao lado do Espírito Santo e de viver em Cristo Jesus. Que maravilha! Ele poderá vir a ser um bom gerente, um planejador, um produtor, um ditador, ou até mesmo um grande criminoso, dependendo dos seus padrões morais. Quer conhecer as qualidades dele? Então vamos lá. Qualidades. Pessoa, como eu disse já, totalmente independente, audacioso, e como é bom, o mundo precisa de pessoas audaciosas, resoluto. Se ele puser um objetivo na cabeça, não tem diabo que tire ele do seu caminho, ele vai até o fim. É enérgico, não admite gente mole do seu lado, não admite gente que não produza com ele. Decidido nas suas questões, o que ele quer, ele consegue. É totalmente otimista. Todo mundo diz que não vai dar certo, ele diz, vai dar, porque Cristo está do nosso lado. É uma pessoa eficiente, você consegue encontrar lucro aonde não existia através das mãos do colérico. Pessoa totalmente prática, não tem enrolação. Ao conversar com o colérico, não dê volta, vá direto ao assunto, porque ele não vai te ouvir mais que 10 minutos. E é, logicamente, um grande líder. Tá, é bonito? É, mas ele tem defeitos, e precisa urgente, como todos os outros, colocar os seus defeitos aos pés da cruz. São os seus defeitos: vaidoso porque confia na sua autossuficiência, e se ele não se colocar todo dia aos pés da cruz, ele acaba achando que depende só dele. É iracundo, por ser pessoa enérgica e decidida, não tem misericórdia dos outros, não respeita inclusive a fraqueza dos outros. Ele diz consigo mesmo, se eu posso, ele pode, ela pode, eu não aceito, não como desculpa. É astucioso, sabe fazer manobras para alcançar os seus objetivos, e nem sempre essas manobras são aprovadas pela Bíblia. É insensível, não consegue compreender a fraqueza do outro, é sarcástico, tem vezes que lança no rosto machucando o próximo, só com o objetivo de mostrar a sua superioridade. É impaciente, não tem paciência para trololó, como dizem por aí, não tem paciência para enrolação, não tem paciência para maturação natural, quer logo que todos deem o mesmo fruto com a mesma rapidez que ele. Acaba se tornando prepotente se Cristo não estiver no controle, intolerante até, e acaba por se julgar autossuficiente. Precisa ter muito cuidado para não cair na condenação do diabo, achando-se capaz de subir ao monte das estrelas, né? Mas, colocando aos pés da cruz, é possível ser grande nas mãos do Senhor. Amém? Bom, nós temos um outro que é o melancólico. E esse é comumente classificado como temperamento hostil e sombrio. Na realidade, ele é o mais rico de todos os temperamentos, pois ele é o
tipo analítico, abnegado, bem dotado e até perfeccionista. Por natureza, ele é inclinado a se fechar, a ser introvertido. Durante os períodos em que se sentir tristonho e deprimido, ele se retrairá definitivamente, poderá inclusive ser bastante hostil, se fecha no seu mundo, na sua ostra, e não deixa ninguém chegar perto. Ele é, na verdade, um amigo muito fiel, mas ao contrário do sanguíneo, é difícil você conquistar a amizade do melancólico. Experiências decepcionantes geralmente o tornam relutante em aceitar as pessoas pelo seu valor pessoal. Portanto, tem a propensão de sentir-se desconfiado quando outros o procuram ou cumulam de atenções. Sua excepcional habilidade analítica o capacita a diagnosticar apuradamente os obstáculos e perigos de qualquer projeto de cujo planejamento participe. Quando o melancólico trabalha junto com um sanguíneo, o sanguíneo vai puxando a carroça e abrindo o mato no peito. O melancólico é a âncora dele. Eles, não, calma. Quer ver quando casam, porque os dois são contrários e geralmente se atraem. Aí um quer levar o mundo no peito e o outro quer segurar, dizendo, calma, devagar, não é assim. Geralmente eles se casam e dá esse tipo de probleminha, né? Gosta de grandes sacrifícios pessoais, é inclinado a ser correto, persistente nos seus projetos e realiza com tenacidade. É aquele tipo que precisa levantar o muro antes que venha o vendaval e derrube o que já foi levantado. Mas ele se preocupa em parar a aresta de um cantinho que ficou fora, esquecendo que tem o resto todo. Ele é muito detalhista. Muitos dos grandes gênios do mundo, artistas, músicos, inventores, filósofos, educadores e teóricos eram de temperamento melancólico. Também muitos personagens bíblicos, tais como Moisés, você sabe que ele foi lá para o deserto se esconder, o próprio Elias foi para a caverna, Salomão, que se escondeu atrás da religiosidade das suas esposas, o próprio apóstolo João, e outros denotaram um tal temperamento. O nosso tempo não vai permitir que a gente analise cada personagem desse, mas é muito bonito quando você encontra à luz da Bíblia a personalidade de cada um. Para entender os pontos fortes do melancólico, você vai olhar que ele é leal. É aquela pessoa que dificilmente você conquista amizade, mas quando conquista, ele é seu amigo para sempre. Pessoa sensível, sempre vai te entender, por mais difícil que a tua fraqueza, que o teu erro, que a tua tragédia, que a tua desgraça seja para o mundo entender, o melancólico vai te entender porque ele é sensível, ele é um idealista, ele sempre crê num amanhã melhor, e entende que se esperar em Deus alguma coisa boa vai acontecer. Dedicado ao que faz. Se ele olhar para você e dizer, vou com você até o fim, meu irmão, você pode passar 30 anos no fundo de uma cama, num leito de hospital, ele vai estar todos os dias na cabeceira da tua cama, te ajudando porque é dedicado. Ele é aquela pessoa minuciosa, que cuida de detalhes, que trata não só do espírito, mas também da alma e do corpo. É extremamente habilidoso, o que faz muito bem feito. É aquela pessoa perfeccionista, que não deixa nada fora do lugar, e até tem algumas vezes a síndrome do toque, não deixando nada para trás. Mas tem defeitos. Ele é geralmente antissocial, como o caso de Elias e Moisés, com facilidade vai para o deserto, se tranca na caverna. É pessimista, bateu o vento sul, ele guarda as velas, diz que o barco vai afundar se botar no mar. É vingativo, porque entende que como ele foi ferido, não pode ninguém ser ferido, e ele se vinga. É inflexível, se ele disser, é pedra, não adianta dizer que é pau, porque ele não vai mudar. É confuso por certas vezes, porque acaba depositando sua confiança em algo que não tem, como se diz no mundo aí fora, nada a ver. É amuado,
se você chamar a sua atenção, talvez nunca mais você consiga acesso ao seu coração. É aquele que a Bíblia diz que ganhar um amigo é mais difícil que ganhar um amigo que está triste, é mais difícil que ganhar uma cidade murada, né? Ele é amuado, é teórico, está sempre teorizando acerca da vida, não tem nada de prático. Claro, acaba se tornando egoísta, porque acha que o mundo gira em torno do seu umbigo, e se torna crítico de tudo e de todos. Você entra nas redes sociais e vai encontrar gente assim, que critica o tempo inteiro, porque tem traços da personalidade do melancólico. Mas olha, Jesus muda, Jesus transforma, a palavra de Deus liberta. Aí vem um tipo que eu gosto muito, que é o fleumático. O fleumático é aquele cidadão, aquela cidadã que é calmo, que é frio, que é equilibrado, senhor da situação. A vida para essa pessoa é uma experiência feliz, serena, agradável, porém, é aquela que ele tenta se envolver o mínimo possível, porque ele entende que tudo vai bem, mas não precisa ele estar no meio. Ele é tão calmo e despreocupado que parece não perturbar-se, não importa quais sejam as circunstâncias, mas morreu a sua mãe, ok, vamos lá, vamos ver se realmente morreu mesmo, né? Vamos ver primeiro, depois a gente chora. Raramente explode em riso ou raiva, mantendo sempre suas emoções sob controle. Ele é, na verdade, o único temperamento que é coerente nessa área. Sob a personalidade fria, reticente, quase tímida do fleumático, existe uma combinação muito eficiente de habilidades. Ele sente muito mais emoção do que demonstra. Não lhe faltam amigos, porque ele gosta do convívio social e tem um mordaz senso de humor ingênito. Ou seja, gosta de tirar um sarrinho de todo mundo e sair por cima ainda. Possui um cérebro organizado, ótima memória, frequentemente é um bom imitador, sabe fazer a coisa certa e não gosta que se atrase nos horários marcados. Uma das suas maiores fontes de prazer é espicaçar ou divertir-se à custa dos outros tipos ou das fraquezas dos outros tipos de temperamento. Sente-se irritado com o entusiasmo desorientado e inquieto do sanguíneo, e sempre está apontando essa futilidade. Fica aborrecido com as disposições sombrias do melancólico, e está sempre disposto a ridicularizá-lo. Sente enorme prazer em lançar um jato d'água gelada nos planos efervescentes e nas ambições do colérico. Tenta sempre não envolver-se nas atividades do próximo. Ele é, porém, simpático, de bom coração, mas raramente deixa transparecer os seus verdadeiros sentimentos. Entretanto, uma vez que ele foi jogado dentro do caldeirão, foi incitado à ação, demonstra ser uma pessoa muito capaz e eficiente. Nunca aceitará a liderança por sua própria vontade. Ele não anda a casta de liderança. Pelo contrário, se esconde. Chegou no lugar, chegou no restaurante, chegou no ambiente público, ele vai procurar um canto para se esconder. Mas, se a chefia lhe for dada, prova que é capaz de exercê-la. Exerce influência conciliadora sobre as pessoas. E é um pacificador inato. Bom, suas características positivas. Ele é, como já disse, um grande líder, calmo diante das situações, das circunstâncias, prático, não tem enrolação para resolver a vida, tem sempre uma resposta, eficiente no que faz, quase insuperável, tranquilo diante das vicissitudes, é diplomata, sabe acalmar os ânimos e apaziguar os ambientes, cumpridor de leis e regras, conservador em todas as questões de costumes,
e sempre muito bem-humorado, disposto a rir de alguém. Mas tem defeitos. Seus defeitos: contemplativo, ou seja, se deixar, fica perdido nos seus sonhos, fica perdido nos seus pensamentos e acaba não produzindo como é esperado de alguém com tantas qualidades. Introvertido, quase chegando à beira da timidez. Tem horas que é desmotivado, ainda que seja grande líder, mas se assentar para chorar, ninguém tira das lágrimas. Desconfiado, até confiar em alguém demora uma vida inteira, e depois que perdeu a confiança, nunca mais volta a confiar em ninguém. Pretensioso, está sempre esperando ser servido. Calculista, tem a vida sob controle, sabe cada passo que vai dar. Temeroso até, tem medo em certos momentos do que a vida lhe reserva, até porque conhece seus defeitos. E indeciso em certos momentos que não podia ser indeciso. Isso tudo está para que a gente entenda cada um dos defeitos e das qualidades. Para a gente pular um pouquinho mais rápido, há outros tipos de personalidade, que a gente pode inclusive num outro momento analisar, que abre um pouco mais esses defeitos e qualidades. Existe o perfeccionista, o histriônico, o esquizoide, o sádico, o narcisista, o masoquista, o dependente, o paranoico, e com certeza você se encontra, e eu me encontro 100% dentro de um deles. Mas o importante é que o psicólogo americano Daniel Goleman diz o seguinte: os padrões emocionais podem ser mudados. Sabe por quê? Porque temperamento não é destino. Você não foi destinado a ser aquela coisa ruim que a gente viu ali para o resto da sua vida. Não, senhores. Sabe por quê? Porque está lá. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 16. O que diz nesse texto? Senhor? Desculpe, é verdade, eu errei lá. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E eu fui dar uma olhadinha rápida lá na palavra correção, e diz o seguinte: correção, aperfeiçoamento de vida ou caráter. Quer dizer que a palavra de Deus pode fazer isso, para que a gente possa ser aperfeiçoado. Graças a Deus por isso. Muito bem. Por que a palavra de Deus pode? Porque ela revela Deus para nós, porque ela revela Jesus, porque ela revela o Espírito Santo, porque ela revela quem nós somos, nossa natureza, porque ela revela o pecado que está em nós, porque ela revela a salvação que Cristo disponibilizou, e porque ela revela também a ação maligna no mundo. Mas, lembre-se que, e isso aqui é importante, o caráter de uma pessoa define quem ela é, descreve o seu estado moral nesse exato momento e distingue a gente, separa a gente dos demais. E eu tenho uma frase aqui que eu acho fantástica, que é do Dr. Ismael, nosso deputado e pastor. Ele diz o seguinte: propondo burlar o ético cristalino que jorra das Escrituras, eu e você, a natureza humana, inflaciona ou relativiza os mandamentos de Deus. Sabe o que é isso? Todo dia, eu e você, nas nossas fraquezas, nos nossos defeitos, nós procuramos usar a Bíblia não como espada para nos purificar e cortar as nossas arestas, não, para nos defender e mostrar que nós somos assim e não podemos mudar. Lê do engano. A palavra de Deus é eficaz, mais eficaz do que qualquer espada. Ela vai até a divisão de junta e medula da alma e do espírito, apta para discernir o pensamento e a intenção do nosso coração, né? Então nós devemos entender que nós não podemos, não devemos nos permitir a tentar inflacionar ou relativizar
aquilo que se chama mandamento de Deus. E eu tenho um desafio, pelo menos 4 desafios, que está no livro escrito do Dr. Heber Carlos de Campos, O Pluralismo do Pós-Modernismo, que eu acho fantástico. Ele diz que é preciso vencer 4 desafios. O primeiro desafio é o desafio da volta à verdade objetiva. Ao invés da verdade objetivamente revelada determinar a validade da experiência, é a experiência que determina a doutrina. Temos que lutar contra essa ideia. O que isso quer dizer, irmão Sérgio? Quer dizer que é fundamental que o crente, desde os primeiros passos, passe pelo discipulado e aprenda que a palavra é que vai determinar a experiência que nós vamos ter. É a palavra que vai comandar a nossa vida. Nós não podemos querer comandar a vida a partir da experiência. Ora, algumas vezes, Satanás se apresenta como anjo de luz para nos enganar, queridos. As filosofias humanistas estão aí para nos enganar. A mentira, o ledo, o engano está aí para tirar a gente da verdade. Então, precisamos voltar à verdade objetiva. É a palavra quem determina a experiência. Não é porque cidadão aqui, ali ou acolá fala em língua estranha, ou profetiza, ou faz um milagre, que é o dono da verdade. O dono da verdade está aqui, é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada que eu e você temos como regra de fé. Outra inversão de valor que nós precisamos reagir contra é o desafio de não ter medo da verdade. Como povo da verdade, os cristãos devem resistir à tentação de ficar em silêncio e de terem que assumir uma vida de padrão duplo. Quanta gente que na sua vida diária ele trabalha como agente da CIA, não é assim? Vamos ver, Mar? Trabalha como agente da CIA. O senhor que trabalha na estrada vê isso aí de vez em quando, né? Você olha e a pessoa tem até vergonha de dar a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, irmão, em local público, no trabalho, no meio da família. Por quê? Porque nós não somos agente da CIA, nós somos o povo da verdade. Nós não podemos nos calar diante da vergonha deste nosso país, da vergonha das leis. Está na hora de nós nos unirmos, colocarmos os nossos vereadores, os nossos deputados, o nosso presidente, para que começamos a lutar contra a pouca vergonha, a baixaria que esse país está. Agora a gente se assenta assim, não, isso aí não é problema meu. É problema seu, é problema nosso. Nós temos que fazer a coleta seletiva de lixo, por quê? Porque se nós continuarmos a poluindo, a intoxicando os mares e rios, o que vai sobrar para os nossos filhos e netos? Nós somos o povo da verdade, irmãos. Nós temos que dar o exemplo. E esses e tantos outros assuntos relacionados, né? Precisamos também lutar pelo desafio de não se tornar um gueto religioso. Não se pode trancar na caverna e fazer como Elias, gritar para Deus dizendo que é o único grupo que guarda a sua palavra. Ei, está errado. Nós precisamos ir lá para fora, para a praça pública e dizer: Jesus faz a diferença na vida do homem. Eu não posso ser crente só dentro da igreja. Eu não posso ser crente só aqui. Eu tenho que fazer a diferença lá fora. E o desafio da volta à confessionalidade, ou seja, voltar aos princípios da reforma do século XVI, com uma fé baseada na verdade de Deus, como revelado nas Escrituras. Eu não posso buscar outra coisa que não seja as Escrituras para me apoiar. Agora veja como é interessante. Como preservar o verdadeiro caráter cristão? Tem 2 coisas que a gente tem que fazer, entre tantas que poderíamos elencar. A primeira é manter-se em comunhão com o Espírito Santo. Você observa no centro da tela a natureza humana, ou seja, nosso ser integral. E nós temos de um lado a ação do Espírito Santo, do outro lado a nossa natureza sofre a ação da natureza carnal, caída e sujeita às tentações. Então, o Espírito Santo acaba nos levando a ter tendências santas. Enquanto que a nossa natureza carnal, caída e sujeita a tentações, nos leva a tendências
pecaminosas. E são essas tendências santas ou pecaminosas que determinam as fraquezas e as qualidades do nosso caráter. Mas há uma outra forma de preservar o caráter cristão. Claro, é conhecer a palavra. Não dá, eu estava dizendo ontem aqui no curso de teologia, que é inadmissível um cooperador, um auxiliar de trabalho, para nem falar diácono, presbítero, que daí eu estaria sendo louco dizer isso. Mas é inadmissível um auxiliar do trabalho. Quem é auxiliar do trabalho, irmão Sérgio? Quem faz a coleta aqui, quem abre a porta da igreja, quem trabalha nos bastidores, quem toca como músico, quem canta aqui no microfone, quem ajuda a fazer um discipulado da casa, um auxiliar. É inadmissível não ter no mínimo lido a Bíblia uma vez no último ano, 2 anos, enfim. É inadmissível. Sabe por quê? Seria o equivalente a você precisar agora de uma cirurgia cardíaca e chamar um mecânico de automóveis, um pedreiro, dizer, faça essa cirurgia no meu coração. Quem tem coragem? Ninguém tem coragem, meu irmão, porque você quer um especialista. Então, qualquer auxiliar na obra de Deus precisa conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, ela dá padrão de comportamento, a palavra é a única regra de fé e prática, a palavra nos dá uma vida justa, sóbria e piedosa, a palavra nos dá valores e virtudes morais e espirituais, a palavra é necessária para o homem, a palavra nos ensina a evitar o erro. É assim que nós conservamos o verdadeiro caráter cristão, levando nossa vida no altar de Deus. Mas isso é tão interessante, e eu vou concluindo aqui, até porque o nosso tempo está chegando ao final, que a gente costuma dizer que acontece uma profunda mudança quando a pessoa aceita Jesus, pois Jesus muda o nosso interior, e isso acaba sendo demonstrado nos relacionamentos, nas escolhas, atitudes, responsabilidades assumidas durante sua nova vida. Isso é a receita para identificar o verdadeiro caráter cristão. Mas veja, queridos, é impossível você se dissociar daquelas qualidades e defeitos que você viu em cada um das personalidades. É impossível, elas estão ali, fazem parte de você. O que você pode fazer? A exemplo de quando você veio para frente, aceitou a Jesus e levantou um novo homem, uma nova mulher, e sentiu vontade de fazer as coisas certas que não fazia antes, e sentiu repúdio pelas coisas erradas que antes praticava. E agora Paulo diz, apresente seu corpo todos os dias no altar de Deus, para que isso continue melhorando cada dia. Está ali a sua fraqueza guardada, está dentro de você. Você não pode dizer, Senhor, arranca de mim isso, porque Ele nunca vai arrancar isso de você. Você não pode dizer, Senhor, extingue e apaga, deixa só a cicatriz da cirurgia, porque ela vai estar junto com você, até que você morra. Mas você pode dizer, Senhor, eu tenho pontos fortes, eu tenho qualidades, que o Teu Espírito Santo produza em mim frutos, uralamanda shurimikandaraya, frutos para a Tua glória, Senhor, frutos esses que suplantem as minhas fraquezas, e daí você vai poder dizer, como diz o texto lá do quadro, alguns se tornam inesquecíveis, porque foram uma espécie de Acabe, o pior rei da história de Israel. Outros, mesmo depois de mortos, ainda influenciam, porque foram como Davi, o grande rei de Israel. Amém, queridos? Você se encontrou aí em algum lugar desse? Pois é, eu quero orar com você. Eu vou convidar você a estar de pé nesse momento. Aleluia. E não vou convidar para você para vir à frente. Eu vou devolver o microfone ao nosso dirigente, evangelista irmão Edson, que vai orar por nós, porque assim como alguns de vocês, eu quero dobrar os meus joelhos aqui e dizer, Senhor, Tu conheces as minhas fraquezas, me ajuda a suplantá-las e dar fruto para a Tua glória e para a Tua honra. Deus abençoe.
Aleluia, glórias a Deus. É muito bom, meus irmãos, nós termos a oportunidade de estudarmos, conhecermos estas qualidades, esses tipos de personalidade. Você já se identificou num desses 4 grupos? É interessante, para podermos potencializar essas qualidades e minimizar também os nossos defeitos. E o poder de Deus, com a nossa humildade, com a misericórdia de Deus sobre nós, nós podemos fazer isso, ou Deus pode fazer isso por nós. Nós vamos orar. Se você quiser dobrar os seus joelhos, você pode dobrar os seus joelhos. Se você quiser ficar em pé como você está, a verdade é que a Bíblia nos diz que tudo o que pedirmos em oração crendo, recebereis. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Pai amado, Deus maravilhoso, Tu conheces, Senhor, a vida de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, e administra as nossas qualidades, mas também és conhecedor dos nossos defeitos, das questões, Senhor, que por muitas vezes acabam, Senhor, expondo nossas vidas e também atrapalhando a nossa caminhada. Mas, meu Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e pelo Teu poder, nós podemos melhorar, nós podemos ser transformados pela Tua graça, Senhor. E assim, meu Deus, conforme diz a Tua palavra, conhecendo a Tua vontade para cada um de nós, podermos influenciar cada vez mais as pessoas aqui dentro e lá fora, Senhor, que nos cercam. Ó, meu Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, e assim possamos prosseguir firme, Senhor, pelo caminho que Tu propôs a cada um de nós. Temos aqui também um pedido de oração, e a nossa oração é pela Débora, Senhor, a irmã Débora, esposa do pastor Jefferson. Ó, Senhor, diante de suas necessidades, que a Tua graça, o Teu poder e o Teu amor, enfim, em nome de Jesus, que ela seja abençoada. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, quero só deixar um aviso antes de encerrarmos, ou aliás, alguns avisos antes de encerrarmos o nosso culto. Eu gostei muito dessa exposição e dessa forma de estudarmos a Bíblia, e como diz nosso companheiro Roberto Minelli, estudar a palavra. Amém, Minelli? Muito bem. Meus queridos, amanhã nós temos o círculo de oração, temos o Entre Amigas, o círculo de oração à tarde e o Entre Amigas à noite, às 20 horas, é isso, né, irmã Verônica? E eu já fiz menção no culto de domingo, amanhã nós vamos ter uma reunião aqui no salão de festas com os obreiros. As irmãs ficam no Entre Amigas e os irmãos ficam no Entre Amigos. Que nem diz meu menino, não pode ser entre inimigos, né, pai? Não, não, é entre amigos. Amém? Então, eu quero chamar os obreiros, desde auxiliares até pastores aqui da nossa sede, para nós termos uma conversa, uma reunião sobre o trabalho, sobre a dinâmica de todas as atividades da igreja e sobre a sua participação nesse trabalho. Venha amanhã à noite, 20 horas, me procure aqui na igreja e nós vamos juntos debater o assunto. Na quinta-feira, nosso último encontro desta campanha de Vitória, Homens e Mulheres de Fé. Às 14h30 e às 20 horas, todos os nossos irmãos são convidados ou estão convidados. Eu acho que esses são os nossos avisos. É isso, irmã Verônica? É isso, pastor Sérgio? Então nós vamos agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele nos deu. Levante sua mão. E meus irmãos, não saia sem dar um abraço e sem cumprimentar o seu irmão essa noite. Amém? Pai amado, Deus maravilhoso, eu quero Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui essa noite, para estudarmos, meditarmos, aumentarmos o nosso conhecimento, Senhor. A Tua palavra, ela tem poder, meu Deus, sobre nossas vidas, e ela nos ensina a maneira certa de viver, que nós possamos caminhar nessa direção, aprendendo, Senhor, esses caminhos,
e sendo abençoados, Senhor, pela nossa disciplina e pela nossa obediência a Ti. Ó, meu Pai, nós despedimos os nossos irmãos, que eles possam voltar em segurança para os seus lares, que todos nós tenhamos uma continuidade de semana abençoados. Ó, meu Pai, diante disso eu declaro que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós, e todos juntos dizemos amém, amém. Livres em Cristo, chamados para servir. Cumprimente o seu irmão, sua irmã, e vá na paz.